Salve família, bem-vindos aí de volta ao nosso canal aqui, Visão de Tatu. Muito feliz de estar aqui de novo fazendo um vídeo pro canal. Eu fiquei um bom tempo aí, né, alguns meses aí sem postar nada, sem fazer nada, devido a alguns problemas, nada de grave, mas que infelizmente me tomaram muito tempo e eu não pude me dedicar ao canal, mas agora eu estou de volta e eu faço aqui um compromisso com vocês de que pelo menos uma vez por semana eu irei postar um vídeo aqui dando dicas sobre tatu, passando realmente a minha visão sobre o mundo da tatuagem e sobre como é ser tatuador, como se construir um tatuador realmente profissional em todos os aspectos. E senhoras e senhores, hoje nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês 3 dicas de como você melhorar a sua desenvoltura no traço, tá? Todo mundo sabe a importância do traço, principalmente para quem está começando na construção desse tatuador como um tatuador profissional, a base que o traço dá para esse tatuador. E nisso eu vou passar aqui, como eu já disse, 3 dicas de como você melhorar a sua desenvoltura. Só que tipo assim, o que muita gente pensa é que a ideia de fazer o traço é só colocar a agulha na pele e tudo mais, a profundidade que a agulha está na pele ou algo do tipo. Não. A sua preparação para fazer um traço bem feito, para você conseguir uma desenvoltura melhor, para você conseguir um controle melhor sobre o traço, ele pode começar muito antes de você até mesmo pegar a tinta no batoque. E essas 3 dicas são sobre isso. E a primeira dica que eu vou passar para vocês é o seguinte: deixem o grip da sua máquina mais grosso. Eu tenho aqui um modelo de uma máquina minha, ela é a Scorpion da Ink Machines, e vocês podem ver que o corpo dela é bem fininho, bem fininho. Quando eu tatuo, eu deixo essa parte aqui do meu grip, onde é a minha pegada, bem maior, bem mais grossa, tá? Por quê? A ideia de você ter um grip muito fino, quando você faz a pegada nele, você utiliza muito a ponta dos seus dedos para segurar no grip. Só que uma coisa que o pessoal não leva em consideração é o peso da máquina. Por exemplo, nessa máquina eu uso uma bateria nela, tá? E essa bateria tem um peso que se agrega ao peso da máquina. Se o meu ponto de pegada, ou seja, os meus dedos, que eu utilizo mais a ponta dos dedos para segurar na máquina, eu vou estar segurando todo o peso da máquina nesses 3 pontos. Ou seja, o peso da máquina se distribui por esses 3 pequenos pontos. São pontos muito pequenos, onde eu tenho que fazer muita força, muita pressão para ter o controle da máquina. Isso prejudica muito na hora que você vai desenvolver seu traço, porque você tem que deixar mais forte a sua mão, mais forte a sua pegada, entendeu? Eu, antigamente, quando eu tatuava, eu sentia muita dor no dedo depois, quando eu terminava de tatuar, por essa questão de ter que ficar pressionando muito a máquina. Isso me prejudicava muito, eu não tinha uma fluidez do traço legal, nada do tipo. E por essa questão que eu utilizo o grip mais gordinho. Vou mostrar aqui nessa outra máquina. É uma Bishop, tá? É a Phantom. Vocês podem ver que aqui o grip dela já é bem mais grosso. Quando eu coloco a fonte, que eu agrego o peso na máquina, a minha pegada é totalmente diferente já. Eu utilizo uma parte maior do meu dedão, eu utilizo uma parte maior do meu dedo indicador, e até o dedo do meio eu utilizo uma parte maior dele. Ou seja, o peso da máquina ela se distribui para uma superfície maior dos meus dedos. Então é como se a máquina ficasse um pouco mais leve, porque o peso dela se distribui melhor pelos meus dedos. Isso me dá mais controle da máquina, isso me dá uma capacidade maior de eu controlar o traço e eu me sinto mais confortável na hora de fazer ele. Até mesmo em regiões mais difíceis eu tenho um controle muito maior da máquina. Então a primeira dica foi essa, beleza? A segunda dica já é sobre, já que eu estava falando aqui da bateria que eu uso, né? Daria para usar também a questão do clipcord, né? Mas de qualquer forma, se a sua máquina não for bem, não tiver a bateria interna, né? Se ela tiver algo que você agregue nela de peso, não importa se seja uma bateria ou um clipcord, se você adiciona algo de peso nela e o formato da sua máquina é esse, tipo assim, tem o corpo da máquina, tem o grip e tem uma base dela, uma protuberância da máquina e tem peso nessa região, esse peso ele influencia em puxar a máquina para uma direção, certo? A gente tem que utilizar esse peso a nosso favor. Por exemplo, eu coloquei aqui a minha bateria, certo? Imagina que minha agulha está aqui e eu vou fazer um traço para esse lado.
Então se eu for fazer um traço para esse lado, eu vou deitar a máquina, utilizando o peso da bateria, né, o peso da máquina em si, para me ajudar a fazer esse traço. Então eu tenho uma desenvoltura melhor, eu tenho uma fluidez melhor no traço, eu fico mais confortável de fazer o traço porque a própria máquina me ajuda a fazer esse traço. Na hora que eu faço o movimento, ela puxa no movimento contrário, isso me facilita muito. Se porventura eu fosse fazer o traço no sentido contrário, puxando o peso da máquina, isso é ruim porque você utiliza muita força da sua mão, o seu punho. Você vai fazer um movimento, dois, beleza, mas imagina se você faz vários movimentos. Isso cansa você, isso cansa a sua mão. Então, por exemplo, se você vai começar uma tatuagem que vai durar 3 horas, na primeira hora você vai estar de boa, mas na última hora você vai estar tão cansado de fazer esse movimento, de ficar puxando a máquina, de ficar forçando tanto a sua mão, que a sua capacidade de controle do traço muda muito. Muda demais. A sua qualidade não é a mesma do começo para o fim. Então, minha segunda dica é essa: utilize o peso da máquina a favor do traço. Você vai fazer o traço em uma direção, o peso da máquina vai na direção contrária. Ele te ajuda a você manter o traço, tá? A terceira dica é o seguinte: a base da sua mão. Tem gente que utiliza essa parte para fazer a base, tem gente que utiliza essa parte para fazer a base, tem gente que utiliza até só o dedinho para fazer a base, né? Isso é indiferente, né? Eu normalmente uso essa região mesmo, mas um ponto importante aqui é: deixe o ponto de pigmentação próximo à base da sua mão, certo? Por quê? A ideia é a seguinte: muita gente vai fazer um trampo, vai fazer uma tatuagem, coloca a base da mão na pele e joga a ponta da agulha, né, lá longe da base da mão. Ou seja, ela não tem um percurso longo para fazer o traço. Ela não tem assim uma mecânica legal para desenvolver aquele traço. Por quê? Porque o ponto de pigmentação já começou muito longe da base da mão. A ideia aqui, pessoal, é o seguinte: a base da mão está aqui e imagina que a agulha está aqui, certo? Se eu já começo lá na frente e eu tenho que desenvolver meu traço, minha mão ela já não tem um curso legal. Por quê? Porque ela já está no limite da desenvoltura dela. Agora, se eu começo o meu ponto de pigmentação próximo da base da minha mão, eu tenho uma desenvoltura bem maior. Isso me dá uma mecânica bem melhor para fazer o traço, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na pele artificial como que é que eu vou colocar a ideia da base da minha mão, do ponto de pigmentação para fazer o traço e a utilização do peso da máquina também. Beleza? Dá uma olhada. Mas antes, rapidinho, eu só quero pedir pra vocês aí, se inscreve no canal aí, beleza? A gente vai voltar com força total agora. Deixa o seu like e principalmente comente aqui embaixo suas dúvidas, algo que realmente impeça você a ter algum tipo de evolução na tatuagem. Deixe seu comentário aqui embaixo, não somente sobre o vídeo, mas algo que poderia ajudar a vocês. Beleza? Família, muito obrigado, senhoras e senhores, vamos lá pro vídeo. Bom, família, eu vou mostrar para vocês aqui então como que deve ser feito o sentido do traço, né, utilizando a máquina a seu favor e a base da mão, certo? Lembrando que eu estou usando a máquina com um grip mais gordinho, a distribuição do peso, olha como a pegada fica, olha meu dedo como a pegada fica no grip. Todo o peso da máquina se distribui por toda essa região do meu dedo. Se fosse um grip mais fininho, ia ficar só na ponta dos dedos. Muito, muito ruim para você ter um controle legal do traço, tá? Então beleza, movimento do traço, vou colocar aqui abaixo para vocês verem melhor, tá? Movimento do traço, aqui tá a bateria, certo? Eu vou fazer o traço para cima, a bateria vai descer e vai me ajudar a fazer o traço, certo? Se fosse para fazer no outro sentido, eu giraria a máquina e aí eu faria. O peso da máquina me ajuda no controle do traço, no movimento do traço, tá? Então sempre utilize o peso da máquina ao seu favor
no sentido que você for fazer o traço. Vai fazer o traço numa direção, o peso da máquina tem que ser na direção contrária, certo? Ele te dá um controle melhor do traço, você tem uma mecânica melhor, tá? E você utiliza menos energia, menos força da sua mão para fazer esse traço. Isso se reflete em 5, 6 horas de tatu, entendeu? Quanto menos energia você gastar da sua mão, menos esforço você fazer, maior vai ser a sua constância do traço durante todo o processo da tatuagem. Se ela durar 3, 4, 5 horas, não importa, tá? Outro ponto que eu queria falar para vocês, que foi a terceira dica, que é a base da mão. Vejam, eu coloco a base da minha mão e o ponto de pigmentação que eu utilizo, a base da minha mão está aqui, o ponto de pigmentação que eu utilizo é muito próximo da base da minha mão. Se porventura eu coloco a base da minha mão aqui e eu começo o traço lá em cima, ó, aqui eu já não tenho mais o controle da mão, ó. E olha o pedaço do traço que eu fiz. E eu já perdi um pouco do controle aqui nessa região. Isso por quê? Porque o ponto de pigmentação estava muito longe da base da minha mão. Então, utilize o ponto de pigmentação bem próximo da base da sua mão. A sua desenvoltura no traço é muito maior. Muito maior. Tá? Quando eu fiz com o ponto de pigmentação longe da base da minha mão, eu fiz só esse pouquinho. Fazendo com um ponto de pigmentação próximo da base da minha mão, eu tenho um curso muito maior para fazer. Certo? Então, só recapitulando. Utilização do peso da máquina a seu favor. O traço vai no sentido, o peso vem no sentido contrário. E o ponto de pigmentação próximo da base da sua mão. Certo, pessoal? Coloquem essas 3 dicas que eu passei para vocês em prática. Treinem antes na pele artificial, tá? Tentem se adaptar a ela, tá bom? E vocês vão ver que o progresso no traço de vocês vai ser bem maior e, consequentemente, a sua base na tatu vai ficar muito melhor. Porque, como eu já disse, a base da tatuagem é um traço bem feito. Se você vai fazer realismo, não importa o estilo que você vai fazer, old school, oriental, neotradicional, não importa. Tudo começa numa base bem forte, que é o traço. Beleza? Galera, obrigado aí por esse vídeo, tá? Por assistirem até o final. Como eu já disse, senhoras e senhores, vou tentar fazer um vídeo por semana, passando a dica, passando a visão do mundo da tatuagem, a minha visão sobre o mundo da tatuagem. Beleza? O vídeo de hoje é esse. Espero vocês no próximo. Fique com Deus, família. Um abraço.